Como todos sabem, o Livro dos Espíritos, que comemora 160 anos de existência, né, ao longo desse ano, começou lá em abril, mas tem festa em vários pontos do planeta Terra por parte dos encarnados ou desencarnados. Allan Kardec deixa categorizado já 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O livro primeiro, A Causas Primárias, o livro segundo, O Mundo Espiritual, o livro terceiro, As Leis Morais, e o livro 4, Esperanças e Consolações. Mas é no livro terceiro, As Leis Morais, que mais tarde será desenvolvida toda a proposta de Jesus Cristo baseado nos seus ensinamentos. É ali que nós vamos ver, no Evangelho segundo o Espiritismo, as virtudes que devemos desenvolver, que já estão em nós, mas que devem ser desenvolvidas ao longo das nossas existências. É por isso que nós reencarnamos, para despertar, a analogia da semente, florescer. A semente já traz o fruto, a árvore, mas é necessário, através da água e do processo ali da fertilização, o processo da flor nascer e depois dar frutos. A mesma coisa somos nós, na condição de filhas e filhos de Deus. Trazemos já as virtudes em nós, tais como paciência, humildade, mansidão, resignação, mas caberá sermos submetidos a provas para, através do nosso livre-arbítrio, desenvolvermos esses sentimentos, como bem está registrado no Livro dos Espíritos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons e maus. E a resposta foi, não, Deus criou os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um uma missão. Pronto, a dica. Individualidade da alma, depois perguntada para ele na questão 153. A alma conserva a sua individualidade? Pergunta 153, resposta, sim. Não a perde jamais. Mais tarde é que a psicologia vai tratar de individualidade. Mas é uma dica fantástica para todos nós. Ora, se eu sou único no universo, não preciso ser o outro. Porque quando eu quero ser o outro, eu me anulo como um ser. Pronto. Que é às vezes a base do ciúme, a base da inveja, quando eu quero ser o outro. É isso? Eu me projeto no outro. Então, se eu sou do meio espírita, eu quero ser um novo Chico Xavier. Pronto. Se começa a psicografia, foi invigilante. Ou, no caso da oratória, o novo Divaldo Pereira Franco, e assim sucessivamente. Não. Só o fato de ser único já mostra que há um ser no universo que teve o trabalho de nos criar e deixar-nos único. Deus. Então, cada um tem o seu talento, a sua experiência. Bom, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai delinear no capítulo 8º, bem-aventurados puros de coração, Sermão da Montanha. Então, ele vai ampliar aquela frase fantástica, a qual vai nos mostrar que a pureza do coração é conquistada através das reencarnações. Quando eu chego no grau máximo de espírito puro, eu consigo, então, me desprender de todo sentimento egóico. Sentimento cuja origem está no egoísmo. Por isso que ele vai dizer no Sermão da Montanha, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, somente espírito puro recebe a missão diretamente de Deus. Nós outros, a missão é desempenhada, às vezes, a escolha através de um protetor ou protetora, antes de nós encarnarmos. Tudo bem a questão? Todo mundo tem o Livro dos Espíritos? Balança a cabeça para ver, fazendo um favor, os encarnados. Você não está em desdobramento. Isso? O espírita gosta de fazer desdobramento nessa ocasiãozinha. Né? Então, na questão 100 tem as 3 categorias de espírito. A categoria terceira ordem, a categoria número 2, a segunda ordem, onde aparecem os espíritos superiores. E a última categoria, a categoria única, os espíritos puros. No caso do planeta Terra, o planeta Terra, na sua formação, que quando a energia foi condensada da poeira cósmica e formado não só o planeta Terra, a estrela, né? No caso o Sol, batizado pelos gregos Hélio, mas não só o planeta Terra, mas todos os outros planetas, Jesus já era Jesus. Então é interessante porque quando a gente lê no Evangelho de Mateus, tem ovelhas em outros apriscos. Se nós formos como os nossos irmãos, que também já o fomos, católicos ou evangélicos, ficar na superfície da letra, nós acreditávamos que Jesus estava falando no contexto ao qual ele estava em Jerusalém, mas quem estava afastado de Jerusalém, ou por exemplo nas Américas, ele estava dizendo isso. Tem ovelhas, ou seja, outras pessoas encarnadas. Não. Quando se condensa uma estrela baseado na astrofísica, a sobra de poeira, forma-se os planetas e aquilo que gira ao redor de um planeta é satélite.
Então, quando Jesus fala, tem ovelhas em outros apriscos, ele está dando a dica que há espíritos em outros mundos do sistema solar, ao qual ele é o responsável. Então, eu como espírita, devo ter muito cuidado ao, na minha oração, o meu pensamento, falar Jesus, o governador da Terra. Não, errado. Jesus, o governador do sistema solar. E aí você entende, se você gosta das obras da dedicada benfeitora Joana de Ângelis, que outrora foi Joana de Cusa, aquela em qual foi colocado ela e o filho. E no processo de tortura desenvolvida pelo soldado romano, né, colocando fogo, labareda no filho, para elas não, para se despojar das ideias do cristianismo, ela continua fiel a Jesus Cristo. E eu fico admirado, o soldado vendo aquela postura, quem é esse a qual tu segues? E ela responde, eu sigo aquele que me ensinou a te amar. Mas interessante, porque Joana de Ângelo hoje já nasceu, vamos dizer, ontem, trabalhou lá atrás, né? Não apareceu agora o sentimento de fé e abnegação. Bom, mas voltando a ela, se você ler um livro dela, por exemplo, Filho de Deus, tem lá um capítulo que ela homenageia Jesus, ela chama assim, Jesus, o Rei Solar. Pronto. Mata a charada. Tá bom? Tudo bem esse quesito? Quem é amigos aqui das obras de o senhor Chico Xavier, naquele encontro que teve em Santos, os amigos de Chico Xavier, um deles lá expôs, interessante, que um cavalheiro que incentivou muita morte, mas não só foi ele, né? Porque ninguém faz o mal sozinho. No período da Segunda Guerra Mundial, um alemão, é esse mesmo que você pensou, ele, por exemplo, está numa das luas de Júpiter. Quem é o protetor dele, ou seja, quem vai visitá-lo, é Mohandas Karanayana Gandhi. Nada mais justo que um político desequilibrado seja sustentado por um político equilibrado. Mas o tópico não é falar de outras existências, só para mostrar que no capítulo 8º, Kardec vai já nos mostrar a diferença entre religião e religiosidade, na questão do lavar as mãos. Né? Religião, a ideia, religiosidade, é o mergulho interior, é o desenvolvimento dos sentimentos. Eu posso estar na doutrina, mas a doutrina espírita não está em mim, se eu a trato com práticas exteriores. Eu posso estar na doutrina espírita, né? Ou eu posso estar só no movimento espírita e não na doutrina espírita, que são coisas diferentes. A doutrina espírita, criada pelos espíritos superiores, como ensinou Allan Kardec. Já o movimento espírita, vou me basear na frase afetuosa, alegre, sábia do senhor Chico Xavier. Perguntaram a ele, Chico Xavier, o que é o movimento espírita para o senhor? Ele respondeu, movimento espírita, meu filho, é o entra e sai dos espíritas na casa espírita. É verdade, porque o movimento espírita é feito pelos encarnados. A doutrina é dos espíritos superiores. Por isso que a doutrina não é abalada pelo movimento. O movimento espírita pode ter atitudes desequilibradas, mas não repercute na doutrina. Porque a doutrina veio dos espíritos superiores. Bom, voltando lá à questão 100, os espíritos superiores são aqueles que já reúnem ciência, filosofia e religião. Bom, então, nessa pureza de coração, eu preciso reencarnar e desenvolver as virtudes. As virtudes já estão em nós. Como eu posso identificar essas virtudes? Baseado nos meus pensamentos. Mas quem pode, assim, intelectualmente me mostrar características delas? São os evangelistas, os 4 evangelistas, né? Ou seja, se você pegar os evangelhos e estudar, você vai ver lá as virtudes. Ou, se você pegar o evangelho segundo o Espiritismo e ver as mensagens dos benfeitores ali, instruções dos espíritos. Então, vou citar uma rapidinha. Michel. O benfeitor Michel fala sobre que virtude? Não vale se comunicar pelo pensamento. Michel fala sobre a virtude piedade. Pronto. Piedade não é pena nem dó. Dó é nota musical, pena toda ave tem para se proteger do frio, principalmente nessa época. Não é isso? Cria uma camada de ar para se proteger e não morrer. Ah, coitado do fulano, eu tenho dó dele. Está falando errado. Ah, coitado da fulana, eu tenho pena dela. Está falando errado. Coitado, já também coloca uma situação energética na posição onde se encontra a pessoa. Agora, quando eu desperto em mim a piedade, eu vou até o encontro do outro e, através do diálogo, tento mostrar ao outro que ele é capaz de sair daquela situação. Pronto. Tudo bem?
Então, vários benfeitores dão uma dica no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, a senhora Joana de Anjos, que eu falei, que é a Joana de Cusa. Aonde que ela aparece no Evangelho segundo o Espiritismo? Sobre que virtude ela trabalha? Ela assina como um espírito amigo. Então ela vai falar sobre paciência. O benfeitor Emanuel, que dizem que está reencarnado. Porque fofoqueiro também desencarna. Não é isso? Com, se não me falha a memória, 14 anos de idade, a atual idade dele no interior de São Paulo. Ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, sob o tema o egoísmo. Porque quando ele foi senador Públio Lentulus, através do egoísmo ele se desequilibrou. A esposa dele transformou o egoísmo em altruísmo, se torna cristã, e ele depois só que vai se tornar cristão. Ou seja, então ele tem toda a bagagem de falar sobre o egoísmo e como ele venceu sobre o egoísmo. Então aquelas instruções dos Espíritos não estão à toa no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como não está à toa a sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que eu posso perguntar para as senhoras e os senhores. O capítulo 15 trata de que tema? É esse mesmo que vocês falaram. Fora da caridade não há salvação. Mas por que o fora da caridade não há salvação está no 15? E quem está aqui no 13? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Sim, porque se eu faço atos exteriores barganhando com a espiritualidade, eu não estou desenvolvendo os sentimentos que se chama caridade. Então, uma sequência lógica, porque foi criado e escrito por um educador, o senhor Hippolyte Denisard Rivaio. Não foi feito o Evangelho por um filósofo, com todo respeito aos filósofos, por um poeta, com todo respeito aos poetas. É aquele que já traz uma bagagem de educador. Então tem uma sequência lógica, assim como tem uma sequência lógica o Livro dos Espíritos, tem uma sequência lógica o Livro dos Médiuns e assim, etc. Bom, retornando aqui, então o nosso propósito existencial, e eu quero agradecer publicamente ao benfeitor Honório, que no movimento espírita é aquele que está despertando os espíritas a sair dessa condição de intelectual e ir para o campo dos sentimentos. Quem está voltando ao mundo espiritual muito despreparado, no âmbito dos sentimentos, é claro, não intelectualmente, sabe muito intelectualmente, mas não transfere o que sabe para o campo dos sentimentos, são os espíritas. E o benfeitor Honório está chamando a atenção desde o ano 2000, lá na Federação Espírita do Mato Grosso, esse trabalho belíssimo feito pelos dedicados irmãos Lacordaire, Alírio Cerqueira Filho, né, o Afro Strefanini e outros dedicados médios, porque os espíritos estão utilizando eles para chamar a atenção. Espíritas encarnados, tomem cuidado para não enveredar só para o lado intelectual. Né? Faça uma reflexão daquilo que você estuda, daquilo que você principalmente sente. Senão você vai confundir as coisas, né, e ir por um caminho desequilibrado. Bom, então temos lá forças atuando na nossa evolução, a dádiva e a conquista. Então temos em nós já as virtudes. Cada vez que eu desenvolvo uma virtude, vai aumentando o meu grau de felicidade. A tal ponto que eu chego no grau possível, a felicidade dos filhos de Deus. Sede perfeitos, na fala de Jesus, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então nós vamos chegar numa perfeição relativa, é claro, mas é a felicidade absoluta. Então está errado no Evangelho segundo o Espiritismo, D'Alessandro, quando fala a felicidade não é deste mundo? Não. O Espírito está chamando a atenção que a felicidade não depende de um local. A felicidade depende de um sentimento, ou seja, do estado mental. Alguém tem dúvida que Chico Xavier vivia num mundo infeliz? Lógico que não, ele já é feliz. Ele não está feliz, que é transitório. Como eu poderia perguntar para as pessoas aqui presentes, apontar de maneira educada, você sabe do seu futuro, e a pessoa é muito inteligente, responderia para mim lá do fundo, só Deus o sabe, e eu também sou inteligente, eu responderia, eu perguntei para você, não para Deus. A pergunta foi espiritual, não foi material, porque a pessoa foge pela tangente. A pergunta, você sabe do seu futuro? É claro que você sabe do seu futuro, porque o seu futuro começa agora, no presente, o futuro é agora. O que você está fazendo espiritualmente? Então você sabe o seu futuro espiritualmente. Se você não está criando algo dentro de você mesmo, vai entrar um vazio existencial. Vai então estar extremamente infeliz.
Mas se você está se locupletando por coisas, se você está se preenchendo pelas leis divinas, que já está em sua consciência, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escritas as leis de Deus na consciência, se eu vivencio as leis de Deus, eu já estou feliz no nível que é possível. Eu não tenho, é claro, a felicidade dos espíritos puros, porque eu não cheguei nesse patamar. Fazendo uma analogia muito simples, mas intelectual, a pessoa que adora matemática, mas está na 5ª série, ele ainda não teve acesso à informação da matemática daquele que está no 5º ano da faculdade de matemática, por exemplo. Mas ele já é feliz com a matemática que ele aprendeu, os exercícios que ele faz. Pois bem, então o nosso propósito existencial está diretamente ligado à nossa programação reencarnatória, como fala dedicados benfeitores espirituais, precisamente os senhores André Luiz, que eu vou citar aqui, e o senhor Humberto de Campos. Ou seja, a programa existencial nas várias áreas da nossa vida. O programa existencial é todo preparado para que possamos desenvolver as virtudes existentes em nós. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se antes de encarnarmos, há um espírito que nos acompanha durante a nossa jornada. Seria então o espírito protetor. A resposta é sim ali, né? Estou usando os termos rápido, porque eu sei que você tem um Livro dos Espíritos em casa e você vai verificar antes de dormir. Você reza com o teu protetor, e ele vai identificar ali onde está a pergunta para ler no original. Tudo bem? Vão ler antes de dormir a pergunta do Livro dos Espíritos? Vão? Isso, obrigado. O protetor e a protetora estão presentes, então vai ter que fazer isso mesmo, né? Bom, e aí o que acontece? A pergunta Kardec foi, depois e se esse espírito tiver que reencarnar? A resposta, outro será colocado no seu lugar, por ele mesmo às vezes. E é interessante, porque se você pega aquele livro de Chico para Francisco, há um depoimento de Chico Xavier que ele fala que Emmanuel lhe aparece e diz: terei que desempenhar uma tarefa na Grécia, a pedido do irmão Estevão, ficarei ausente por alguns dias. Outra pessoa ficou no lugar de Emmanuel, e o Chico não falou para ninguém. Falou depois, é claro, no diálogo, mas não falou precisamente quem é. Mas só para nos mostrar que antes de nós reencarnarmos, então é traçado um programa para nós desenvolvermos as virtudes que já estão em nós. É claro que às vezes uma encarnação é uma virtude, né? Não são várias virtudes. Como a gente vai ver lá, podemos relembrar Verônica, aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, se aproximando de Jesus, toca ali nas vestes. Jesus pergunta, quem é que me tocou? Lembra, Jesus é mestre por excelência. O professor faz o outro pensar. Todos estavam tocando, mas nem todos tinham desenvolvido a virtude da fé. Somente a Verônica, porque ela ficou 12 anos fazendo o processo interior de se libertar dos sentimentos de mágoa, ódio, vingança, sentimento de culpa, barganha contra Deus. Por que eu estou passando por isso, Deus? Sou uma pessoa tão boazinha. Não, ela já estava livre de tudo isso. Enquanto que os demais não tinham a verdadeira fé. É a fé de fachada, a fé de mentirinha, não é isso? Mas Jesus mostra, não, eu sei que de mim saiu virtude. Olha para Verônica, e ela, é claro, com receio, porque naquele momento a mulher, pela tradição judaica, tocar no homem poderia ser até apedrejada. E aí ele fala, foi a tua fé que te salvou. Ele usa o verbo correto, salvar, e não curar. Porque salvar está relacionado ao espírito imortal, curar é o corpo físico. Por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Há salvação no sentido de burilamento, porque caridade é o amor que nos conecta ao Pai, de acordo com a palavra no original, escrita pelo apóstolo Paulo. Não é isso? Na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13. O ágape do grego, que o apóstolo Paulo sabia vários idiomas, entre eles o grego. Bom, então temos lá, eu vou citar aqui rapidinho, o Ascânio e os Lucas, que aparece no livro Ação e Reação. Todo mundo aqui leu o livro Ação e Reação, só para eu ter uma noção? Quem leu o livro Ação e Reação, levanta a mão, dos encarnados. Poucos, hein? Esse é um dos livros belíssimos da codificação, da continuação, da codificação, né? Na sequência. Vê o período da codificação, em sequência aparecem então notáveis trabalhadores cristãos. Zilda Gama, não é isso? Ivone Amaral Pereira e o senhor Francisco Xavier. Quando fez 100 anos de comemoração do Livro dos Espíritos, em 1957, o senhor André Luiz homenageou o codificador nesse livro, Ação e Reação, que é uma lei, né? É a lei de causa e efeito.
Lembra que no livro 3º, dentro do livro dos Espíritos, não tem várias leis ali? Lei natural, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de liberdade. Todas essas leis estão na nossa consciência. É o que rege o universo. Por isso que o Kardec termina a lei de amor, justiça e caridade. Mas, Alessandro, você está falando muito no Kardec. Por quê? Porque o Kardec é o espírito de alta envergadura. Somente um espírito superior pode falar em nome de outros espíritos superiores. Allan Kardec, eu vou te dar uma noção, se você não leu a Obras Póstumas. Allan Kardec, o espírito de verdade, ficava com ele 15 minutos por dia. O espírito de verdade é Jesus. Tem 33 evidências na codificação que o espírito de verdade é Jesus. Codificação que eu digo é o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, a Gênese. Por que o Cristo, que governa o sistema solar, pôde ficar com ele 15 minutos? Porque, evidentemente, Allan Kardec tinha uma envergadura moral, não é isso? Allan Kardec foi outrora João, aquele que batizava. Quando os discípulos se reúnem e falam, Elias veio, ou há de vir. O que falou Jesus? Elias veio e não reconheceram. Ou seja, João Batista estava preso, estava prestes a ser morto. Mas ele há de vir e restabelecer todas as coisas. Pronto. Foi o que fez o Allan Kardec. Ele resgatou todos os ensinamentos do Cristo. Então não é à toa. Não é isso que o Espírito de Verdade estava direcionando o trabalho junto com ele. Havia já uma harmonia de sentimentos. Bom, volta para cá. Então o livro Ação e Reação, cada capítulo é um personagem. Hoje, esse que está trabalhando como guarda noturna, por quê? Vai morrer de pneumonia, por quê? E outrora, fazendeiro. O pai deixa a fazenda, mas ele quer toda a parte da fazenda, em vez de dividir com o irmão, coloca o irmão para ficar no fundo da fazenda. E o irmão, no fundo da fazenda, adquire a pneumonia e morre de pneumonia. Então, esse hoje que está trabalhando como guarda noturno, está resgatando um sentimento que ele deixou lá atrás. Um sentimento egóico, ele está transformando num sentimento libertador. Então, cada capítulo, um tema interessantíssimo, principalmente para os espíritas, que às vezes não está na sua programação, uma tarefa. Tem um cavalheiro aqui nesse livro, que a tarefa dele era vir, abrir uma casa espírita, ter uma doença de pele que ele teve, não ter relacionamentos, ou seja, não se casar, mas resgatar 6 crianças órfãos, que seriam os 6 benfeitores da colônia Nosso Lar. Ele vem, se envolve no movimento espírita, aí ele vai estudar psicologia, cai nas ondas dos intelectuais da psicologia, vai se casar, que não estava na programação dele se casar, vai ter um filho e vai esquecer os 6 benfeitores. O que ele é uma demonstração do quê, esse cavalheiro? Do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca assim, causas atuais das aflições. Atuais, ou seja, não estava na programação, a pessoa criou. Ah, então eu posso criar? Pode. Tem livre-arbítrio? Todo mundo pode. O próprio Emmanuel teve livre-arbítrio, se aproximando do Cristo como senador, queria que fosse curado a sua filha Flávia. Jesus olha para ele e fala, a tua filha já foi salva, a fé dela. Queres me seguir agora ou daqui a 2000 anos? Qual que foi a escolha dele? 2000 anos, pronto, conseguiu. Isso, ele está trabalhando, se labutando, e aí ele então, a última encarnação, veio no Brasil em 1553. Bom, mas o Lucas e o Ascânio são 2 benfeitores que na colônia Mansão da Paz, há 5 lustros, encarna e desencarna, só trabalhando no bem. Eles queriam sair da Mansão da Paz e ir por uma outra colônia. Aí vieram os técnicos da espiritualidade. Deram um passe na região do cérebro. Em nenhum momento o André Luiz fala da técnica do mundo espiritual. Ele sabe. Por que ele não fala? Porque a gente tem que desenvolver as virtudes, não são as técnicas espirituais. Por isso que a gente está encarnado. É para desenvolver virtude, não é para saber técnica. Ah, o passe é assim, olha só. O passe é amor, meu filho. O passe é você aqui, sabe da sua saúde, você à distância emite o passe, que é o meu caso. O pessoal fala assim, o senhor vai tomar passe? Eu já tomei. Porque quem sabe se precisa de passe sou eu, não é o outro. No outro que eu estou dizendo, com todo respeito, o médium passista. De novo, quem sabe se tem que tomar o passe ou não sou eu, porque eu que sei o meu corpo humano, o meu organismo, eu que estou carregando ele.
Então, se eu estou bem, por que toda semana eu tomo passe? Eu estou fazendo uma caderneta de poupança do passe? Mas é o hábito, é a tradição. Tem que fazer uma tradução da tradição. Quando a pessoa se conhece, ou seja, faz processo do autoconhecimento. Mas se ela deixa para o outro fazer o processo do autoconhecimento, ela não cresce. Volta para cá. Pois bem, então Lucas Lascano recebeu a passe na região do cérebro. Quem tinha sido eles lá atrás? No tempo de Joana d'Arc? Soldados dela. Mas em virtude da embriaguez, eles pegavam os inimigos e do alto das torres jogavam os inimigos. Pronto. Olha só, hein? Uma pessoa a qual venerada, entre aspas, perante André Luiz, fica admirado do trabalho deles, mas lá atrás, uma atitude imatura. Tá. Qual é a programação deles? Eles estavam vindo para o Brasil. Fazer o quê? Você agora vai baixar o livro na sua casa e ver o final da programação existencial deles. Está combinado? Você pode baixar o livro hoje em PDF com uma condição, como eu fiz aqui com pontos e contos. Você pega o dinheiro desse livro e converte para a Casa Espírita. Vai lá no bazar e compra alguma coisinha. Tudo bem? Já que a informática tem a seu favor. Tudo bem a primeira parte? Então, interessante, vocês vão ver ali o desenvolvimento. O benfeitor Humberto de Campos, num dos seus livros, fala assim, a frase, que passa assim en passant. Herodes de ontem, o São Vicente Paulo de hoje. Olha só que profundo, hein? Herodes de ontem, o São Vicente Paulo de hoje. Qual é a dica que ele está dando? Que o Herodes, que mandou tirar a cabeça um monte de gente, até de criança, veio para várias encarnações, e a última deles foi São Vicente de Paulo. Então, quando a gente no meio espírita, ou seja, no movimento espírita, escuta algumas pessoas falarem assim, eu devo ter tirado pedra na cruz. Explica para a pessoa, não, pedra não, meu filho, porque olha só, quem tirou várias cabeças lá atrás na cruz, é o São Vicente Paulo. Se você tivesse jogado só pedrinha, você estaria num patamar mais elevado. Você estava, às vezes, na tribo das Américas, ou até em outros mundos, ainda vir para o planeta Terra. Quem disse que a sua idade é a mesma idade do Herodes? Mas é só para mostrar que a evolução é para todos, porque há uma lei que rege as leis, que está no livro dos Espíritos, a lei do progresso. Ninguém tira a lei do progresso, aliás, ninguém tira nenhuma lei. Por isso a palavrinha mentira. Lê a palavra de trás para frente. Tirar, mens. Mens é do latim espírito. Se nós estivéssemos na Grécia Antiga e fôssemos nobre, como o senador Públio Lentulus, a gente falaria grego. Então vamos lá, espírito em grego, psique. Psicologia, logos, estudo. Psique, do espírito. Psicologia é o estudo do espírito. Mas se nós fôssemos do povo, nós falaríamos latim. Como que é espírito em latim? Mens. Juvenal, lá atrás. Mens sana in corpore sano. Ou quem daqui representa o direito? Mens lex, o espírito da lei. Pronto. Ou a língua portuguesa, o francês, o italiano, o espanhol, vem da onde? Latim. Tudo bem. Então, quando eu falo assim, mentira, eu quero tirar do espírito as leis de Deus. Então, eu começo mentindo para mim mesmo. É fácil mentir para o próximo, é fácil mentir para Deus. Como a gente vê, infelizmente, algumas crianças recentemente, não sei se vocês viram, estava uma festinha de 8 aninhos, estava lá, o pessoal brincando, daqui a pouco um menino passa em frente à mesa de doce, pega um brigadeiro. Vai depois, pega outro brigadeiro. Aí o pai do aniversariante vai lá entrevistar o menino. Mas você tem que idade? 8 anos. Você não sabe que normalmente os brigadeiros doces é sempre depois do parabéns? Aí ele falou, eu vou dar uma resposta que está dando assim os políticos. Eu não sabia. Em outras palavras, mentiroso, claro que sabia, mas quis fazer. Não é isso? Mas a pessoa mente tanto para ela que é fácil mentir para os outros. Como é o caso do livro Tormentos da Obsessão, onde vai aparecer os espíritas. E o Evaldo é um espírita que vem no âmbito do movimento espírita e político. O que ele prefere? Seguir a política e não o movimento espírita. Vai desencarnar, vai passar mal, claro, até ser resgatado e ir para a colônia, onde está o hospital que recolhe os espíritas, comandado por Eurípides Barçanufo. Ou seja, o cidadão começou mentindo para ele mesmo. Porque a política é a ciência do bem comum, não é a ciência de um partido ou de uma pessoa. Então, volta para cá. Então, Leonardo e Lucinda é o núcleo do nosso estudo da noite de hoje. Eu vou pedir permissão para aqui para o livrinho em PDF, mas vocês já sabem, não é isso?
Cadê o livrinho, fazendo favor? Deixa eu minimizar aqui. Você já sabe que se baixar o livrinho, isso, vai ter que converter o dinheiro para a casa espírita, exatamente, porque o senhor Francisco Cândido Xavier psicografou 482 livros, 86, perdão, e não ficou com nenhum recurso. Opa, deixa eu ir rápido. Bom, se ele psicografou 486 livros e não ficou com nenhum recurso, quem somos nós para baixar um livro e ficar com alguns vitens? Como eu sei que vocês são pessoas sérias, vão baixar o livro, como eu fiz aqui. Eu tenho o meu, mas o meu já está num processo de desencarnação. Então, por isso que eu já trouxe aqui em PDF. Tá bom? Então, o título é esse, Prova da Paciência. Então, Humberto de Campos já dá a dica para a gente. Uma virtude, paciência, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se dispôs, eu vou ler só trechos, tá? Você vai ler o capítulo por inteiro hoje, antes de dormir, com o teu protetor ou protetora. Todo mundo faz... ficou uma partezinha. Todo mundo faz aqui oração antes de dormir? Tá bom, então essa... Todo mundo faz uma oração ao acordar? Levanta a mão quem faz uma oração ao acordar. Olha lá, a porcentagem é pequena, quer ver? Quem faz uma oração ao dormir? Todo mundo, é sempre assim, toda casa espírita. A pessoa não percebe que ela pode acordar, mas não necessariamente voltar a dormir, como encarnado. Ela pode desencarnar no meio do caminho. Mas se ela faz uma oração, ela já vai bem para o trabalho. É como eu acordo, faço a oração, me desconecto ao Pai, vou até o banheiro, tomo um susto, é claro, mas olho e falo para mim mesmo, como eu sou bonito. Como eu sou inteligente, porque eu sou filho de Deus, que é diferente se eu falasse como eu sou o mais bonito, o mais inteligente. Quando eu pego um ônibus, eu dou energia para o motorista. Bom dia. Mesmo o motorista mal encarado não me dá bom dia. Mas eu sei que ele às vezes deu bom dia pelo pensamento. Porque se eu chego numa empresa e não dei nem bom dia para mim mesmo, como eu vou dar bom dia para o meu colega? Principalmente aquele colega que vem me satirizar porque o meu time que eu torço perdeu. E se eu estiver invigilante, caio no clima da provocação. Pois bem, quando se dispôs Leonardo à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual, que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonardo, minha irmã, grandes tesouros têm conseguido você nos caminhos da vida e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. Virtudes, deu a dica pra gente. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Sublinha aí paciência, uma virtude. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. Então a dica, autodomínio, para identificar uma virtude que às vezes está lá latente em nós. Quando na Terra esquecemos frequentemente a real significação do desassombro, aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a ver sem ser armas visíveis nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Dica, lar. Lar hoje que às vezes é muito esquecido, não é isso? Em voltando presentemente à carne, não se esqueça que a renúncia é a mestra da paciência. Opa, deu a dica. Renúncia. Renúncia é o exemplo Chico Xavier, que adquiriu uma angioplastia. Aqui, problema cardíaco. Não estava na programação existencial dele. Como é que ele adquiriu? Simples. As mães que se aproximavam dele com dores, chorando a perda do filho, ele sentia as mesmas dores. Pronto, isso é renúncia. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico. O mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo nos grandes momentos. E ele era puro, Leonardo. Aí vai falar... Aí a Leonarda vai reencarnar. Olha lá. Reencarna, desde pequenininha a Leonarda é extremamente inquieta e indisciplinada. Então está dando a dica para a gente que é pai, mãe, padrinho, madrinha, uma criança inquieta, ou seja, eu tenho que desenvolver a paciência, então eu tenho que olhar para ela como espírito imortal e já ali identificar um sentimento que ela deve ser trabalhado. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou a pouco as provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência.
Ele vai falando. Bom. Quando ele escutava as preleções evangélicas, olha aqui, Leonarda não foi uma espírita, uma espiritista. Leonarda pode ter sido uma católica, uma evangélica, uma budista, uma hinduísta. Toda religião nos liga ao Criador, através da religiosidade feita pela pessoa. Quando ela ouvia as reuniões evangélicas, ela dizia: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. Muito consoladoras são os elementos de fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada porque meus sofrimentos têm sido infindáveis. Foi, desencarnou. Quando desencarnou, quem recebeu a Leonarda? A Lucinda, lembra? Quem é que recebeu o Chico Xavier? O Emmanuel. E aí depois o Emmanuel reencarna e hoje o Chico está lá na assistência. Pois bem, aí ela faz a seguinte pergunta. Espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações, com inexcedível desencanto acentuou: que diz, eu passei pelo mundo e fui excessivamente provada. Respondeu a benfeitora espiritual, mas não foi aprovada. Vivi com pobreza e dificuldade. Respondeu a benfeitora, entretanto não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores, reclamou Leonarda. Respondeu a protetora, todavia não guardou os ensinamentos. Leonarda falou, sofri muito. Respondeu a benfeitora Lucinda, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo, haverá recurso para recomeçar. Captaram o ensinamento? Qual era o sentimento que a Leonarda tinha que aprender? Qual era a virtude que ela tinha que desenvolver? Paciência. E diante de todas as situações que estavam estimulando ela a paciência, o que ela fazia? Revolta. Então, os sentimentos de Jesus, que são mansidão, obediência e resignação, pronto, devem estar bem desenvolvido dentro de nós. Senão a gente deixa que o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a falta de benevolência, nenhuma indulgência fale por nós. Então eu devo perguntar para mim mesmo, como saber qual é o propósito existencial? Exercício de autoconhecimento, ou seja, reflexão. Antes de dormir, fazer uma reflexão do que você fez ao longo do dia. Questão 919 do Livro dos Espíritos. No caso de Leonarda, na história lida, era a impaciência. Cada um de nós aqui tem uma necessidade. Está certo? Tá certo? Para ser trabalhado. Então você pode falar para você mesmo, ó, bem no íntimo. Qual é o meu vício moral mais arraigado? Não é para falar para ninguém, não é para falar para o Divaldo, para o Tadeu, tá bom? Para essas pessoas aí, é para você mesmo. Não é para falar para o presidente ou a presidente da Casa Espírita daqui do dia tal, para ninguém, para você. Qual é a minha limitação mais evidente? Terceira e última. Qual é essa limitação que muitas vezes tenho medo de pensar nela, querendo fugir de mim mesmo? Pronto. Após identificar isso, teu anjo de guarda, não é isso? Olha lá. Após identificar esse vício egóico, devemos nos abrir para as vozes alerta de nossa consciência, ou seja, as leis de Deus. E para as intuições de nosso anjo de guarda, que nos ajudarão a encontrar a virtude ou as virtudes que sublimam esse vício. Olha os exemplos. Insegurança. Eu posso transformar em autoconfiança. Incredulidade. Fé convicta. Culpa. Culpa é comum no movimento espírita. Muitos de nós fomos católicos e evangélicos nas últimas existências, então a gente renegou Cristo. Então a gente vem com uma ânsia de fazer a caridade como louco. Mas caridade não é algo material, caridade não é assistencialismo. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra ensinada por Jesus? Qual é a resposta? É essa que vocês estão dando. Benevolência para com todos, ó, sentimento. Indulgência para com as imperfeições humanas, ó, sentimento. E perdão das ofensas, sentimento. Ele não falou nada material. Senão vai acontecer aquilo que aconteceu com os espíritas de São Paulo, que foram pedir ajuda para o Alírio Cerqueira, que teve recentemente em Santos. O pessoal de São Paulo ia entregar quintinhas nas ruas, para as pessoas que estavam debaixo das pontes, desabrigadas, vamos dizer assim, ou viciadas, não é isso? Todos nós trazemos vícios. Uns explícitos, outros implícitos. Pois bem, foram para Nova York.
Quando chegaram em Nova York, 10 da noite, dando quentinha, levaram uma bronca. Que negócio é esse de acordar a gente 10 horas da noite? Se nós quiséssemos sopa, nós teríamos ido para os shelters. Porque em Nova York tem uns que se chama shelters. Lugares onde a pessoa toma banho, dorme, almoça e janta. Quem assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade, com um ator famoso, esse mesmo que você está pensando, e o filho dele, que era pequenininho na época, mostra essa situação. Então quer dizer que os espíritas de Nova York não vão evoluir? Porque a caridade não é assistencialismo. Caridade é sentimento. Bom. Daqui a pouco o planeta Terra já está no mundo de regeneração. Não vai ter primeiro, segundo nem terceiro mundo. Será que não vamos ter que desenvolver a caridade, que são os sentimentos que estão dentro dela? Bom. Ansiedade, serenidade, orgulho, humildade. Ou seja, as virtudes encontram-se dentro de nós e foram lembradas pelo Mestre Jesus. Ou seja, terminando para não vos cansar mais. Quando sentimos qual é a virtude, conector-nos-emos de uma forma mais intensa com a nossa programação existencial. Pois esse é o nosso propósito existencial. Ou seja, a virtude mais importante a ser desenvolvida na presente reencarnação. Como a gente viu no caso de Leonardo, era uma virtude, paciência, hein? Às vezes a gente pensa que é 2 ou 3 ou 4, não, toma cuidado, a gente às vezes é 2 ou 3 existências para adquirir uma virtude e sem querer, por falta às vezes de reflexão, a gente não percebe a beleza que a vida, lei de Deus, está nos convidando. Como propôs a senhora Maria Dolores, certa noite estrelada juntamente com Chico Xavier, esses notáveis trabalhadores cristãos, fala: Chico, um lápis, por favor. Ele pega no lápis e escreve a poesia gratidão. Agradece a alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga por toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, os quais a luz é a doce companheira, mas nunca te esqueças dos abnegados irmãos, suportando a cegueira. Toca o cérebro claro, que o discernimento se te apura, recordando a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente a alma querida e boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na estrada que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar no educandário terra, por Deus e com Jesus, a grandeza do amor e a grandeza da paz é a redenção do amor. Muita paz a todos.